Que Deus possa nos abençoar. Hoje eu quero falar um pouco para nossas vidas mesmo. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Geralmente o pregador, ele pega muitas características próprias para buscar de Deus a palavra. E isso é interessante, porque não tem como você não passar aquilo que você vive, aquilo que você busca viver. Eu quero falar hoje sobre coragem. Você é corajoso? Você tem coragem? Que tipo de coragem você tem? Você usa? E eu ali meditando, tem muitos tipos, eu vejo 2 tipos de coragem, ou até mais, coragem inocentes, coragens que não percebem o risco de perigo, enfim. É muito no coração. É muito no coração. Quando nós falamos de coragem, nós estamos também falando daquilo que agasalha no nosso coração. Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6. Deuteronômio 31, 6 diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará e nem vos desamparará. Papai, obrigada, porque nós temos um Deus como o Senhor. E confiando em Ti, nós romperemos. Em nome de Jesus Cristo, obrigada pelo Teu incentivo. Obrigada, Pai, porque sabemos que somos tão frágeis, mas o Senhor vê em nós um povo tão forte, por causa do Teu grande amor, do Teu cuidado e do Teu zelo conosco. Fala conosco através desta palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. A coragem, ela vem falar conosco. Ela vem trazer para nós um espírito firme. A coragem fala de um espírito firme, de um espírito aguerrido, de um espírito determinado. Isso é o que nos diz a coragem. O que quer dizer a coragem? A pessoa é um espírito firme diante de situações difíceis, diante de perigos. Isso é a coragem. Só que nós precisamos entender que existe coragem e coragens. Quando eu meditava nessa palavra, vinha dentro de mim: ninguém vive sem coragem, ninguém. Para viver nesta terra, a pessoa precisa ter uma gota, sequer ela precisa ter coragem, porque sem coragem ninguém vive, sem coragem ninguém arrisca, sem coragem ninguém enfrenta o perigo, sem coragem ninguém vai para o desconhecido. E eu buscando em Deus, me levou quando eu era adolescente. Eu tinha uma irmã, quer dizer, graças a Deus eu tenho. A maninha, a gente chama ela, refere ela como maninha, a Marilene. E ela era acho que ela tinha uns 2, 3 anos, 4 anos de idade. Quem mora no interior, quem mora na roça sabe. A casa é aqui e o banheiro é 3 quilômetros praticamente de distância da casa. Era assim. Foi assim que eu fui criada. E lá vai de noite precisar ir no banheiro.
Amanhã ela levantava sozinha. Altas horas, poderia ser 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Ela levantava e ia sozinha. Eu ficava ali admirada de vê-la fazendo isso. Eu não fazia, mas ela fazia. Mas já tinha outras coisas que eu fazia. Por exemplo, eu talvez ali com a idade de 12 anos, 10, 11, 12 anos, eu ia para a fonte. Quem conheceu fonte? Fonte é o lugar onde se lavava roupa. Não existia máquina de lavar, meus queridos. Não existia máquina de lavar, existia tábua. A gente separava ali na fonte aquela tábua. Quem sempre lavava ali naquela tábua, naquele poço, naquela fonte, todo mundo sabia, aquela tábua é da dona Raimunda, esta tábua é da dona Adelaide, esta tábua é da dona Rosa. Então ninguém pegava a tábua de ninguém. Se usasse quando chegava, a pessoa entregava. E eu ia para essa fonte, um lugar isolado, no meio de uma mata. Eu ia sozinha, com uma trouxa. Quem sabe o que é trouxa? Você sabe o que é rudia? A gente fazia rudia de pano, para não machucar a cabeça, para segurar a bacia. Aí colocava aquela trouxa grande de roupa, numa bacia imensa. Eu fazia a rudia, colocava aqui a bacia e andava com as mãos livres e a bacia aqui na cabeça. Ah, muito fera, né? Aí eu ia para a fonte. Eu passava o dia lavando roupa naquele lugar, isoladamente. Isoladamente. Eu nem imaginava que poderia ter uma cobra, nada. Eu levantava, botava roupa para quarar. Quem sabe o que é colocar roupa para quarar? Pois eu fazia isso. Pegava a roupa, aí altas horas da tarde eu voltava para casa, já praticamente com a roupa toda enxuta. Eu fazia isso. E eu não tinha medo. E eu observando esse tipo de coragem, uma coragem inocente, uma coragem que não percebe o risco e nem percebe o perigo. Mas de certa forma é uma coragem. É uma coragem. Isso eu fazia. E por um lado, a coragem, eu vejo muito coragem como o contrário de medo. A coragem, quando ela é humana, ela é maléfica. O medo, até certo ponto, o medo, ele nos traz benefícios também. Porque acaba que o medo nos retrai. A coragem nos impulsiona. Mas o medo acaba nos retraindo. E o medo, em muitos momentos, em muitas situações, ele nos traz benefícios. Como a coragem, quando ela é usada humanamente, ela é carnal, ela traz muitos danos para a vida de uma pessoa, ou em qualquer situação, ela traz muitos danos. Porque a coragem humana é uma coragem carnal. Geralmente age no impulso. Tem essa coragem ingênua, que você não tem noção de perigo, mas já tem essa coragem humana, que é uma coragem maldosa, e as pessoas confundem muito maldade, desrespeito com coragem. Ah, eu tive coragem, chutei o balde, fiz isso ou fiz aquilo. Isso é desrespeito, isso não é coragem. Isso é uma atitude humana, carnal. É uma atitude humana, é uma atitude carnal. E nem se gabe, nem fique batendo no peito que você fez e que você agiu dessa forma.
Porque isso é uma atitude humana, isso não é uma coragem. Veja comigo, lá em João, vocês que estão aqui, fiquem comigo aqui, me ajudem, em nome de Jesus. Entra comigo aí em João 18, quem tem sua Bíblia aí, João 18, 10. Nós vamos falar de dois extremos da vida de Pedro. Eu gosto muito de falar de Pedro. O Pedro teve falhas, tem falhas. Teve muitas falhas. Mas o importante da vida de Pedro é que ele deixou para nós uma lição. E nós precisamos aprender isso. Que todos nós temos falhas. Mas nós não podemos permanecer nela ou nelas. Aqui no livro de João 8:10 fala assim: olha como foi a coragem de Pedro aqui neste momento. Foi uma coragem mal usada, uma coragem humana. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe a orelha direita. E o nome dele era Malco. Quando Jesus, nós, humanamente falando, nós entendemos a atitude de Pedro. Nós entendemos essa coragem dele, essa reação dele. Ele estava ali defendendo o mestre, ele estava ali no intento de guardar, de lutar em favor do mestre, que estava sendo injustamente crucificado por mim e por você naquele momento. Mas ele usou de uma arma, de um poder que estava com ele. É assim que muitos fazem. É assim que muitos de nós fazemos. Usamos de uma arma que temos, ou de poder que estamos vivendo, ou usufruímos deste poder, e acaba que cometemos atitudes indesejáveis, e tendo isso como uma coragem da nossa parte. Ele cortou a orelha. Aqui conjecturando, Cristo ainda debaixo de tudo aquilo, ainda, Pedro, mas como que você vai me fazer uma coisa dessa, Pedro? Para que fazer isso? É como se a gente fala, eu não te pedi para você fazer isso. Cristo ali em meio à dor, vai lá, pega ainda esta orelha e coloca no lugar. Nós percebemos que foi uma coragem mal usada, no momento errado, na hora errada. Nós fazemos muito isso. Nós fazemos muito isso. Às vezes nós usamos deste poder, usamos desta autoridade e fazemos o que muitas vezes é desrespeitoso, porque acabamos ferindo pessoas, acabamos maltratando pessoas, ou qualquer que seja, nós acabamos fazendo isso. Ao invés de ser uma coragem benéfica, isso se tornando, muitas vezes, em dor, em uma tragédia. Nós temos que ter muito cuidado. Como conseguimos usar a nossa coragem? Em que estamos usando a nossa coragem? Porque Deus foi muito claro aqui. Ele foi muito claro, dizendo: sede fortes e corajosos. Mas aqui não tem, sejam desrespeitosos. Façam coisas que venham ferir as pessoas. Não, ele não está aqui dizendo nada disso. E nós não podemos confundir a coragem humana com a coragem que não é humana. Nós não podemos confundir uma ordem de Deus. Eu não posso confundir aquilo usando
em meu favor próprio, de espécie alguma. Esse foi um primeiro instante da vida de Pedro, que eu pude entender assim. E eu estou dizendo para você que foi isso que eu entendi, foi isso que veio ao meu coração. Nós fazemos isso. Quantas pessoas estão no trânsito? Eles usam de uma arma que tem dentro do seu carro e acham que aquilo foi um ato de coragem. Tirar a vida de alguém no trânsito, causar uma tragédia. De espécie alguma, isso não é coragem. A gente vê muito isso no trânsito. Pastor Silvio sempre diz: tenham cuidado no trânsito. Vocês não confiem, apenas guardem o coração. Se acontecer alguma coisa, deixa. Porque a própria palavra diz: o que depender de vós tem de paz com todos. E nós precisamos viver essa palavra de Deus. Amém, queridos? Um outro momento da vida de Pedro. A coragem que não é humana, é a coragem que vem de Deus, que ao mesmo tempo nos leva a confiar em Deus. Confiando em Deus, confiando no seu próprio amor, confiando na sua palavra. Deus disse aqui para o seu povo: sede fortes e corajosos, não temais. Deus já sabia que poderíamos passar por situações difíceis. Andar debaixo da palavra de Deus, revestido de uma coragem, de uma confiança em Deus, não anula os problemas que nós vamos enfrentar. Não anulam, de espécie alguma, as dificuldades que nós vamos enfrentar. Porque desde o início ele diz: você vai, eu te mando e te digo, não temais. Seja corajoso. Não temais, de espécie alguma não temas, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Isso me traz uma coragem para confiar em Deus. Não existe coragem sem confiança. Quando ele diz: olha, eu não vou vos deixar, eu não vou vos desamparar, mas que você vai enfrentar. Quando ele diz: não se atemorizeis diante deles. Quem são esses? Quem são eles? Diante deles quem? Diante dos perigos, diante das situações difíceis, diante das ventanias, das mentiras, das traições, das surpresas, dos de repentes de Deus, dos de repentes que podem acontecer. Diante de quem? Diante deles, diante dessa pandemia. É o que temos vivido. E eu confesso para você que nós temos sido um povo corajoso, tem enfrentado essa pandemia de joelho, orando, clamando. O comércio fechando, mas os empresários com coragem, vindo da parte de Deus e dizendo: eu vou continuar. Senhor, me ajuda. Eu vou prosseguir. Aquele que trabalha: Senhor, mantenha essa porta, mantenha meu emprego, mantenha, Senhor, porque eu preciso. A sua palavra diz que eu não posso temer, eu não preciso temer. Isso nos leva a confiar. Quando ele diz: não se atemorizeis diante deles, ele não cita. Isso abrange todos os campos da nossa vida: campo emocional, campo espiritual, campo sentimental. Tudo isso incorpora diante
deles, dessa situação. E Ele nos alerta para isso. Por isso que nós dizemos, nada chega até a nós sem antes passar pelo coração de Deus, pela permissão de Deus. E jamais seremos aquelas pessoas que, no coração de Deus veio um fracasso, vê fracassados aqui na terra. Não. Ele vê um povo forte, Ele vê um povo corajoso, e Ele diz, vocês vão passar pandemia, vão passar enfermidade, vão passar até fome se preciso for, mas eu estarei. Eu não vou desamparar ninguém. Queridos, isso é uma verdade tão pura, tão verdadeira, que isso acaba nos trazendo uma segurança muito grande. Olha, é o Senhor, é quem vai convosco. Por isso que nós temos essa coragem. Por isso que nós temos essa coragem. Porque Ele é quem vai conosco. Ou seja, eu confio nesse Deus. Eu preciso confiar nesse Deus. O corajoso, ele confia. Mas o interessante é que todo corajoso, ele acaba tendo medo dentro de si. Ele acaba tendo medo dentro de si. Tem um medozinho. Olha, você vê aqui em Mateus 14, onde respondeu-lhe Pedro e disse a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Ainda foi ousado. Manda-me ter contigo. Ele vendo Jesus, mas ele queria ir ao encontro de Jesus. Entre eu e Jesus existe um buraco que eu preciso ter coragem de ultrapassá-lo, de passar com vida, de passar cantando o hino da vitória, de passar tendo uma certeza que eu não morrerei. E Jesus, vendo o que Deus gosta de provar o nosso coração, Ele quer que essa coragem que há dentro de nós não seja uma coragem fútil, não seja uma coragem humana, uma coragem que vai embora com o vento. Chego aqui na igreja, eu sou crente, eu estou aqui, olha pastora, pastor, pode contar comigo que eu estou aqui firme. No primeiro vento, a pessoa sai do barco, não é para ir encontrar com Jesus, é para ir embora, sumir. Jesus disse para Pedro: vem. E Pedro imediatamente, ele começou a andar. O que acontece? Ele disse aqui atrás: não atemorizeis diante deles, não temais, sede corajosos. Eu serei com cada um, eu não vou desamparar, eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou honrar. Mas neste momento, a dúvida entrou e o medo achou lugar. Porque quando nós duvidamos, o medo acha espaço dentro de nós. Sabe? A vida cristã, ela não pode ser uma vida superficial. A vida cristã, ela não pode ser uma vida superficial. Você não dá conta. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Se você não se dispor a confiar nesse Deus, a viver em Deus, a depender deste Deus,
não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. É tão tal que ele diz que não vai desamparar. Ele diz aqui, eu não, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Quando Pedro começou a naufragar, ou a afundar ali, devido ao medo, à incerteza, olhou para a circunstância, olhou para si, viu que ele não era tudo aquilo que ele pensava que ele era naquele momento. E o bom de tudo isso é que quando nós gritamos por ele, imediatamente ele age. Imediatamente ele age. Ele acha uma saída, ele acha uma solução, ele dá uma direção, ele mostra um outro caminho, ele mostra uma outra saída. Quando Pedro gritou, salva-me, imediatamente o seu Deus não o deixou, não o desamparou, liberou e pegou esse Pedro. Lá em 1 Crônicas 28, fala quando Davi disse a Salomão: "Sê forte, Salomão, faz a minha obra, faz a obra, vai construir o meu templo, vai construir a casa do meu Senhor. Filho, mas deixa eu te dizer uma coisa, sê forte e corajoso, não desanime." Porque muitas vezes nós vamos nos desanimarmos. E Jesus fala isso hoje para mim e para você. Ser forte e corajoso. Eu não te deixarei. Eu não vou te desamparar. Não tenha medo. Não olhe para a força do vento. Não olhe para a circunstância. Não olhe para a ventania contrária. Mas ouça a voz daquele que te disse: vem, eu não vou te desamparar. Não tem nada que pode deter o braço de Deus. Não tem nada que é mais poderoso do que o nosso Deus. Uma certa feita, eu estava vindo de um outro país. Eu estava fazendo uma viagem internacional e eu tinha que vir de lá sozinha. Não falava inglês, não sabia a língua, não falava nada. E foi justamente num período onde caiu o avião, morreu muita gente. E eu tinha que vir embora na outra semana. E quando eu estava preparando, eu liguei e falei: meu amor, ore que eu vou embarcar e, humanamente falando, eu irei sozinha. Tinha que fazer a conexão. E aí eu fui. Tinha que fazer conexão, eu acho que foi na Alemanha. E eu desci. Antes, me deixaram lá no portão para embarque. E eu estava ali orando o tempo todo. Aí teve um momento que veio dentro de mim: observe seu bilhete, vá lá no seu portão. Eu fui, não tinha ninguém no meu portão. Tinha mudado de portão, já estava acabando de entrar o último. E eu lá, não falava nada. Mas pensa como que era o inglês da mulher aqui. Pensa como é que ela falava. De todo jeito que você pensar, Deus move e Deus faz. Eu não sabia o que eu dizia, mas quem me ouvia entendia. Eu entrei. Quando chegou na conexão, você olha, não entende nada que está na sua frente. E eu dizia: meu Deus, como que eu vou fazer?
Eu desci como se eu fosse a pessoa que entendesse toda aquela imensidão de aeroporto. Peitei e caminhei. Cheguei no lugar, eu estava olhando para o número do meu portão. Cheguei no lugar, não tinha mais para onde eu ir. Aí eu falei, pronto, e agora o que eu vou fazer? Não sei falar inglês, não sei falar alemão, não entendo nada que dizem para mim. Mas há sempre um que te entende, te compreende, não te desampara e não te deixa. Veio uma voz dentro de mim. Aperte o número 4 e entre dentro desse elevador. Gente, não era um elevador, era um apartamento. E ali eu fui, dizendo, é eu e o Senhor. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar. Eu só sei que o Senhor está aqui. Quando abriu a porta, já estava lá uma atendente que falava a minha língua. Foi como se eu respirasse. E aí eu perguntei. E logo ela me conduziu para o meu portão. Uma coragem que nem eu mesmo sabia que eu tinha. Mas essa coragem veio de Deus sobre a minha vida. Por isso eu digo para vocês, é no invisível que Ele age. É onde você não espera que Ele provê. Nós nunca vamos entender. Muitas coisas nós não vamos entender, nós não vamos compreender, nós não vamos ter a resposta. Mas de saber que Ele vai nos guardar e que Ele não vai nos desamparar, essa é a maior segurança que eu e você devemos ter. É aonde vem em nós uma coragem que vem da parte de Deus e não uma coragem humana. Amém? Fique de pé, você que está aqui.